Deus para a gente sim poder adentrar os atos do Senhor mais altos, intermédios, com os nossos pensamentos inteiramente nele. Vamos para a gente dar início ao nosso Jesus. Pai querido e Pai Santo, louvado, glorificado seja o vosso santo nome, Senhor, por a honra e toda a glória seja dado somente a Ti. Que nesse momento todos os povos da terra possam se dobrar diante do Teu altar, Deus, com o coração de sincero, para Te louvar e Te bendizer, Deus, e Te agradecer, Deus, pela Tua misericórdia para conosco, Pai. Como diz a Tua palavra, que as Tuas misericórdias é o que não sermos consumidos, pois não merecemos nada. O Senhor de bom grado está. Ó Pai, em nome de Jesus, que Senhor abençoe esse culto, abençoe cada irmão aqui presente, Deus, e que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão a caminho, e que o Senhor abençoe aqueles que por motivos não puderam vir, ó Deus, que o Senhor esteja com a sua poderosa mão sobre eles, ó Pai. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso intelecto, Deus, para receber a palavra, que seja o Senhor a falar e não homens, ó Pai. Que o Senhor abençoe o alto que vai trazer a palavra e que a Tua palavra possa ir de encontro ao nosso coração e ao nosso entendimento, para que possamos sair daqui edificados e Te louvando todos os dias de nossa vida. É no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço por sempre. Amém. Amém. Vamos para a gente fazer uma breve meditação na palavra. Eu convido a igreja a abrir o Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, versos 36 a 46. Amém? Amém. Mateus 26, 36 a 46. Diz assim, irmãos: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou lhe orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo, vós vigiares comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém, irmãos? Irmãos, aqui Deus traz alguns desafios, né, para a igreja. Primeiro, que Jesus ele incita a orar num momento de grande dificuldade, num momento de maior dificuldade. E ele faz uma oração que ela é muito para nós, né? Ela é um desafio muito grande para nós orarmos dessa forma. Porque a oração dele diz que ele faz seu pedido a Deus,
Mas ele também diz: contudo, seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o que Deus quer para nós. Às vezes é de praxe a gente orar e pedir a vontade de Deus, mas às vezes é difícil a gente aceitar que a nossa oração não seja respondida de imediato, porque a nossa oração, ela parece que ela não demora para chegar até Deus, mas na verdade Deus ouve, Deus está ouvindo, os ouvidos dele estão abertos. E outro ponto, irmãos, que chama atenção é que Jesus orou por 1 hora, e muitas vezes nós não conseguimos orar por 1 hora, e quando nós começamos a orar e que chega até um determinado tempo, o que acontece? Gente, igual os discípulos, a gente dorme, ou às vezes a gente se perde no meio da oração e acaba se desviando dela, fazendo outra coisa. Mas o que Jesus tem trazer para nós aqui, nós podemos tirar desse texto, nós devemos aceitar o que é a vontade de Deus para nós. E se nós queremos algo diferente, o que nós temos que fazer diante de Deus é orar, mas não orar apenas por orar. Jesus voltou e orou 3 vezes, repetiu as mesmas palavras, e tudo isso foi para Deus, algo aceitável. Então nós não devemos nos contentar com poucos minutos de oração, nós não devemos nos contentar com pedir a Deus uma vez só, mas sim com ter insistência com Deus. Nós já aprendemos no decorrer dos nossos estudos sobre oração, que Deus quer que nós batamos a porta, que Deus quer ouvir a nossa voz pedindo para Ele, Deus quer ver a nossa dependência. Então, irmãos, que nós possamos nos atentar nas nossas orações, saber que nós buscamos a Deus de alguma forma, e esse canto que a gente vai cantar, irmãos, ele traz justamente isso. Se a gente fizer o que agrada a Deus, a gente buscar ouvir a voz dele, e ele fala conosco através da palavra. Então, se nós buscarmos fazer as coisas dele, que agrada a ele, tendo reverência diante dele, que ele vai nos abençoar, que ele tem bênçãos para nós. Então, irmãos, antes da gente estar cantando esse cântico, convido a gente a estar orando. Diga que é uma oração por nós, em nome de Jesus. Obrigada pelo
agradecemos, agora que esse mês a gente protege, está clamando a Deus que Ele possa estar ouvindo a nossa oração, que Ele possa estar nos abençoando, não individualmente, mas sim como igreja. Amém, irmãos? Amém. Amanhã tem reunião do conselho, né? Sim. Era semana passada? Não, é ontem.
vai estar orando com Isabela, com o bebê. Deus. Tá assim? Vai estar orando então pelo Davi. Menos, alguém tem mais algum pedido? Lá pelo Carlinhos, na Terra José do Naldo também, precisando de mudança. Menos. Bem. 10. Nossa, Jesus. Eu lembrar que esse nome todo. Deus não vai esquecer. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus, Senhor Santo, meu Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa. Agora estamos adorando e louvando o teu santo nome e nós reconhecemos que somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a graça. Bendito Deus, nesse momento eu quero colocar em tuas mãos a Isabela, o seu filho, a Deus, que o Senhor esteja, seu Pai, ministrando, segundo a tua vontade, a cura, Senhor Deus, o Pai, que o Senhor esteja assim visitando os feitos, ó Deus, que a nossa Deus, pela ação do poder do Senhor. Todo Deus, Senhor, somente esteja visitando aqui, meu Pai, o Senhor sabe as necessidades dele, sabe qual área o Senhor vai agir, e que tudo for de acordo com a tua santa vontade. Ó Deus querido, também quero te pedir ao Pai, que o Senhor está pedindo, e o Senhor esteja visitando, não sei o que ele necessita, mas o Senhor sabe. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, também o Senhor esteja orando por Mateus, Deus, que está com os problemas de saúde, que o Senhor possa estar visitando, domina os antigos que estavam no Senhor, ficando à vontade do Senhor. Enfim, meu Deus, nós te pedimos por todos eles, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a parte física, Senhor, mas também que o Senhor esteja curando a parte espiritual, meu Pai. E nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós cuidamos muito do nosso corpo, esquecemos, ó Deus, a nossa parte espiritual, é o que mais interessa a nós. Querido Deus, que o Senhor esteja libertando esse povo do poderio do inimigo, Senhor, e trazendo eles para te louvar, te adorar no meio de nós, porque nós sabemos que feliz é o homem, ó Deus, que cujo o Senhor é Deus da sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando a reunião do conselho, meu Pai, porque apesar de ser um conselho, irmãos que estão lá, ó Deus, que nada seja decidido pela vontade da carne, Pai, mas sim guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E peço, Deus, Senhor, fortaleça a tua igreja e nos ajude, Senhor, para a nossa fraqueza, para a nossa dificuldade, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Fala com cada irmão, Senhor, fala com o nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças da frente, os professores, para nosso Deus,
página 16, o segundo, nós paramos aí no segundo parágrafo aí. E para a gente estar fazendo aí uma breve recordação aí do que nós temos estudado, o autor está tratando do porquê, né? Ele inicia o seu livro falando desse porquê. Ele fala que porque a igreja, Deus respondeu a oração em Atos de uma forma e hoje parece, assim, grosso modo, que ele não responde da mesma forma. E ele também falou das bênçãos, né? Que a oração ela traz bênçãos individual, e ele vem tratando, né, de algumas questões individual, né, da bênção que Deus tem para nós. E aqui, irmãos, até o final do capítulo, que eu creio que nós vamos estar encerrando hoje, né, ele também vai continuar tratando da bênção individual, porém ele já começa a abrir alguns ramos, né, pelas diferentes mistérios da igreja. Então, irmãos, tem um texto aí que está em 2 Coríntios 3, 18, né, que o autor ele cita, a gente seguir aqui que vem tratar justamente aqui nos próximos parágrafos aqui de uma das bênçãos que Deus tem para nós de forma individual quando nós nos dedicamos aí à oração. O texto é de 2 Coríntios 3, 18, né? A versão que está aí no livro é uma versão um pouquinho diferente da que a gente está acostumado. Quem achar, irmãos, pode estar fazendo aí, por favor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, irmãos, o que o autor está dizendo que esse texto aqui, quando nós nos dedicamos à oração, ele cita esse texto como uma das passagens bíblicas que o cristão ali que está dedicado à oração, ele vai se parecer cada vez mais com Jesus, e ele vai resplandecer uma luz que não é dele, né? Como uma estrela que reflete, né, a luz que não é dele, não é dela, né? Que a estrela ela reflete a luz do sol, e nós conseguimos ver essa estrela brilhando. Talvez nós conseguimos olhar para ela e ver como é formosa, como é brilhosa, como é bonita essa estrela, mas não é porque ela está brilhando própria, é porque ela está refletindo a luz que vem do sol. E nós, como cristãos, temos que ter justamente esse espelho, de espelhar não o que a gente quer, né, o que a gente deseja no nosso coração, e sim o que Deus reflete em nós. E a gente continua aí, irmãos, após o livro onde cita o versículo, está dizendo assim, o pensamento aqui é que o Senhor é o sol, e você e eu somos espelhos, assim como um menino travesso, um dia ensolarado, aponta para os raios do sol, um pedaço de espelho quebrado reflete em seus olhos com um poder que quase ofuscante. Nós somos espelhos, quando comungamos com Deus, captamos os raios de sua glória moral, e os refletimos sobre o mundo, de glória em glória. Ou seja, cada vez que comungamos com Ele, captamos algo novo de sua glória e refletimos sobre o mundo. Então, quando nós estamos dedicados em oração, o autor traz isso, que nós estamos nos aproximando de Deus, tendo comunhão com Ele, estreitando a nossa relação com Ele, e assim nós não vamos refletir o que há no nosso coração, e sim Deus na nossa vida. E aqui no próximo capítulo ele cita Moisés, quando teve no monte, né, para receber as tábuas dos 10 mandamentos, que o rosto dele brilhava. Né? E nós podemos também, o autor não cita aqui, mas nós também podemos recordar no monte, quando Jesus estava no monte da transfiguração, qual ele encontrou com Moisés e Elias, né, e eles ficaram resplandecentes, né, as suas roupas ficaram totalmente brancas,
eles resplandeciam, né? E tanto, né, a ponto de que os discípulos estavam com eles, dizer que era bom estar ali, né? E eles queriam ficar lá, né? A forma que Deus transforma e faz com que essa luz, né, que brilha, que não é nossa, né, ela é atraente, ela faz com que as pessoas possam olhar e falar assim, mas tem alguma coisa diferente, de que forma que eu posso buscar e de que forma que eu posso alcançar e chegar a esse brilho, né, a essa glória. O próximo parágrafo nos diz assim: quando subimos ao monte de oração, longe do mundo, a sós com Deus, permanecemos muito tempo junto com Ele, captamos os raios de sua glória. Quando nos aproximamos dos nossos semelhantes, não é tanto o nosso rosto que brilha, embora eu acredite que às vezes até isso aconteça, mas é o nosso caráter que reluz com a glória que vimos. Então, refletimos sobre o mundo a glória moral de Deus, de glória em glória. Cada novo tempo de comunhão com Ele capta algo novo para refletir sobre o mundo. Este é o segredo para se tornar muito parecido com Deus. Ficar muito tempo a sós com Ele, se você não fizer isso, não será muito parecido com Ele. Então aqui ele vai trazendo uma proporcionalidade. Quanto tempo nós estamos nos dedicando a ficar com Deus? E ele traz que quanto mais tempo nós permanecermos com Deus, quanto mais tempo nós dedicarmos a Deus, mais parecidos com Ele nós vamos ficar. E aqui, irmãos, o autor traz no próximo parágrafo, ele cita dois homens, né? Ambos escoceses, mas que interessante é uma frase, né, que um deles diz, né, que ele, em oração pela Escócia, né, John Welk, né, não sei se é essa a pronúncia, mas ele, quando em oração pelo país, em oração pela Escócia, ele ora a Deus dizendo: ou o Senhor me dá a Escócia, ou eu morro. Então ele fez uma oração parecida igual a de Moisés, né? Quando aquele povo, ou esse povo entra na terra prometida, ou eu morro, né? Bem parecido com o que ele com Moisés. Depois, né, que aí virando a página, uns 18, depois que John Wilke morre, um velho escocês que conhecia desde a infância, disse sobre ele: John Wilke era um tipo de Cristo. É claro que isso foi um uso expressivo de linguagem, mas que o velho escocês quis dizer foi que Jesus Cristo imprimiu a marca de seu caráter em John Wilke. Quando Jesus Cristo fez isso, nesses 7 ou 8 horas de comunhão diária, no parágrafo anterior aí, ele diz que esse homem ele passava cerca de 7 a 8 horas, né, em oração com Deus, falando a Deus. Então, mostra aí que ele tinha uma dependência de Deus, ele tinha uma dependência ele buscava isso, ele refletia isso na sua vida, né? Próximo parágrafo, se alguém tiver alguma coisa a comentar, né, em cima do que nós estamos falando, nós podemos estar ficando à vontade. Eu não acho que Deus tenha chamado muitos de nós, ou até alguns de nós, para passar 7 horas por dia em oração, mas acredito que Ele chamou a maioria de nós, se não todos, para ficar mais tempo em oração do que ficamos agora. Esse é um dos grandes segredos da santidade. Na verdade, é a única maneira pela qual podemos tornar e permanecer realmente santos. Então, irmãos, ler a Bíblia, se a gente ficar só lendo a Bíblia, conhecendo, a gente vai conhecer a Bíblia de ponta a ponta, como um servo comum conhece toda a Bíblia, mas é incrédulo, não crê no nosso Deus. E
ele está querendo dizer é que se nós temos que orar, nós temos que passar um tempo com Deus. A única forma de nós nos comunicarmos, de nós falarmos com Deus, de nós chegarmos a Deus, é através da oração. Próximo capítulo, aliás, próximo parágrafo. Alguns anos atrás, muitas vezes cantávamos um hino chamado Reserve Tempo para Ser Santo. Queria que nós cantássemos com mais frequência hoje. Leva tempo para ser santo. Não se pode fazer isso com pressa. E grande parte do tempo que leva para ser santo deve vir de oração em particular. Algumas pessoas expressam surpresa porque os cristãos professores hoje são poucos parecidos com o seu Senhor. Mas quando paro para pensar em quão pouco tempo o cristão médio dedica hoje à oração particular, o que me surpreende não é que sejamos tão pouco semelhantes ao Senhor, mas sermos tão parecidos com o Senhor quando dedicamos tão pouco tempo em oração particular. Então nós vimos um exemplo, no texto que nós vemos introdutório, que Jesus ele ficou pelo menos ali 3 horas orando, antes de ser entregue. Ele primeiro se adianta e ora por 1 hora e volta e diz: olha, vocês estão dormindo, vocês não conseguem nem sequer permanecer 1 hora em oração, vigiando comigo. Então quer dizer o quê? Jesus acordou ele e ele volta a orar. E ele volta pela segunda vez e eles voltaram a dormir. E novamente Jesus volta e continua orando. Depois volta a chamar a atenção deles novamente, antes de ser entregue. Então, às vezes a gente para para pensar e talvez seja muito, 3 horas. Talvez o que esse homem que fez de orar 7 a 8 horas por dia seja algo que nós não conseguimos, Você quer falar assim, poxa, acho que eu oro cerca de meia hora por dia, então eu vou passar a orar 3, ou até 7, 8 horas, mas o autor traz que se nós quisermos nos parecermos com Jesus, termos esse benefício próprio, voltado para nós temos que passar tempo com Jesus, nós temos que passar um tempo de oração, dedicar esse tempo de oração. E o que ele ainda cita, que talvez nós não sejamos chamados a orar 7, 8 horas por dia, mas talvez nós possamos orar mais, talvez nós conseguimos orar mais do que nós temos orado. Próximo parágrafo: a oração trará poder de Deus para o nosso trabalho. Então ele vem trazer justamente isso, que até aqui ele está tratando do que Deus faz em nós. Então ele tratou que Deus traz algumas bênçãos espirituais, que pessoas vão olhar para nós e ver Jesus resplandecendo. Mas agora aqui ele vem tratar que se nós queremos ter êxito no nosso trabalho, em ser bem sucedido, nós devemos dedicar um tempo de oração diante do nosso Deus. E ele traz aqui um texto que está lá em Isaías 40, 31. Se os irmãos puderem, por favor, deixar esse texto para a gente estar fazendo essa leitura. Deus ele nos abençoe de tantas formas, e uma delas é no nosso lugar, no nosso trabalho. Isaías 40, 31. Irmãos, a gente depois do dia de trabalho, como é que a gente está? Cansado, esgotado. A gente é curioso que lá na empresa que eu estou prestando serviço, uma menina falou assim que ela estava fazendo 8 horas por dia e que era muito tempo.
8 horas, né? Tem gente que trabalha mais que isso, que trabalha 12, que trabalha talvez mais horas que 16 horas. Eu já tive um caso, uma certa vez, de trabalhar 18 horas no dia, mas assim, no final do dia, como a gente está esgotado, desgastado. Então, o que o autor tem trazendo aqui? Que esse texto, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que dedicam o seu tempo em oração ao Senhor, eles vão ter essa carga de peso, essa carga de cansaço menor, que não vão correr, consumir como água, vão correr, não vão se cansar. A forma que Deus está usando para estar abençoando. E o segundo parágrafo, página 19, fazer a leitura, diz assim: é um privilégio de todo filho de Deus ter seu poder a seu serviço. O versículo citado nos diz como obtê-lo, que é esperar no Senhor. Às vezes você ouvirá pessoas se levantarem em uma reunião cristã, talvez não com tanta frequência atualmente como nos dias anteriores, e dizer: estou tentando servir a Deus do meu jeito, pobre e fraco. Bem, se você está tentando servir a Deus do seu jeito, pobre e fraco, desista. Seu dever é servir a Deus em seu caminho forte e triunfante. Irmãos, eu vi o reverendo antes de falar sobre o chamado que ele teve para se tornar um pastor, e ele disse que ele tinha um plano que envolvia uma carreira profissional, e depois que ele alcançasse seu objetivo na sua carreira profissional, aí sim ele iria se dedicar ao ministério. Isso talvez duraria cerca de 20 anos, né? Ele não pôde ter por volta dos 40 anos, então ele iria estudar e se dedicar a seu ministério. E ele até coloca dessa forma, ele bem ingênuo, né, chega e fala isso para um presbítero, né, para um homem da igreja. E ele diz que na época ele não viu com tanta dessa forma, mas hoje ele olha para aquela cena e vê como que foi dura a palavra dele para ele. Ele falou assim, que Deus, ele não quer o resto que você tem para dar para ele. Deus, ele quer a plenitude da sua juventude. Se você vai servir a Deus, se você tem esse chamado, se Deus já tocou no seu coração, não é para você fazer isso daqui 10, 20 anos, é para você fazer isso agora. E aí ele decide, ele toma essa decisão através dessa exortação, a estar indo no seu ministério de pastor. Mas assim, o autor ele traz justamente isso aqui da forma que nós estamos vendo, que Deus ele não espera de nós o nosso resto, né? Aquilo que se sobrar tempo eu vou estar orando, se sobrar tempo eu vou dedicar para o Senhor, ou se sobrar tempo, se eu tiver tempo, né, eu vou dedicar ao Senhor. E o autor aqui ele enfatiza ainda mais, né, dizendo assim, tratando de dons espirituais, né? Ele vai tratar na verdade de dons, né, que ele trata como dons natural ou dons, ou habilidades, né, natural, e ele vai tratar de dons espirituais, aliás, de dons sobrenaturais. E ele diz assim, você diz que não tem habilidade natural, então adquira aptidão sobrenatural. A religião de Jesus Cristo é uma religião sobrenatural, do início ao fim, e devemos viver nossas vidas em poder sobrenatural. O poder de Deus, através de Jesus Cristo, realiza o nosso serviço. Dessa maneira, com o poder de Deus ministrado pelo Espírito Santo. Não seria um dom natural, ou uma habilidade natural. Repete, por favor. O que seria uma habilidade natural, um dom natural, que o autor traz aqui? O que os irmãos entendem? O que seria algo natural? Tipo assim, uma habilidade natural, um dom natural. Uma coisa mais fácil,
ele não teria tanta dificuldade para fazer aquilo, porque ele já teria essa habilidade. Qual seria? Eu dou um exemplo, por exemplo, de quem toca instrumento. Por exemplo, eu e as pessoas que nunca fez aula de violão, mas toca violão melhor que qualquer pessoa. Assim, entendeu? Ele consegue ouvir, ele tem o ouvido apurado pelas notas, e ele tem uma facilidade muito grande para tocar aquilo. Agora tem pessoas que fazem cursos, estudam e não tocam nada. Então eu acho que isso seria uma habilidade natural. O que mais poderia ser uma habilidade natural? Eu não sei se eu vou colocar bem, mas eu acho que ia querer fazer do jeito que a gente achar que sabe. E o sobrenatural seria fazer do jeito de Deus, né? Do jeito que Deus quer que seja feito. É isso. Eu não entendi a pergunta. O que seria uma habilidade natural ou um dom natural? Mas isso no ministério da igreja? O autor traz que tem habilidade natural, tem uma aptidão sobrenatural, uma habilidade sobrenatural. Quando é sobrenatural, é porque a pessoa está dentro daquele engajar do Senhor. Quando é natural, ele está agindo pela carne. E aí? Uma opinião, né? Natália? Não tá, gente. Ó, vamos lá. O que é natural para nós? Cozinhar é natural, né? Para algumas pessoas, sim. É um dom natural. É possível servir a Deus. É possível servir a Deus com esse talento? Vai ter um jantar na igreja. Eu me disponho a fazer. Eu estou servindo a Deus. Porque servir a Deus é servir o próximo. Um dom natural, o irmão colocou tocar um instrumento. Ele é natural, ele é possível, posso, né? Para qualquer um, é possível, e vai lá, vai fazer as suas aulas, vai aprender e vai tocar um instrumento. Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades. Né? Aquele que é pintor, aquele que é carpinteiro, é possível ele servir a Deus com esse dom, com esse talento natural. Isso é natural, é algo que é possível para nós, como seres humanos. Agora, o que é um dom sobrenatural? É uma cura, é um milagre. Às vezes nós cremos, é possível eu fazer um dom natural, é possível a gente preparar um jantar, é possível a gente servir a Deus tocando um instrumento, é possível a gente servir a Deus fazendo um móvel para a igreja ou para aquele irmão que necessitava. É possível, né, aquela pessoa que é pedreiro, né, fazer ali um mutirão de pedreiro ali, construir casas, né, para aquelas pessoas que não têm onde morar. Isso tudo é possível, a gente servir a Deus, é tudo natural. Mas o que o autor está trazendo aqui é que existe um dom que ele vai além disso tudo, que nós não podemos fazer, mas que com o poder da oração nós vamos alcançar isso. E não é porque, por exemplo, não foi Pedro que curou, não foi, como se diz, apesar de não trazer dessa forma, mas que Pedro curava pela sua sombra, e sim que o povo tinha essa esperança, né, que a sombra dele curasse. Mas isso não foi feito porque foi Pedro, isso foi feito porque o Espírito Santo de Deus agia em Pedro. O ser humano por si só ele não tem esse dom sobrenatural. Quem dá a ele é o Espírito Santo. Isso que o autor vem trazendo aqui, né, irmãos? Mas na natureza da gente, nós conhecer Deus, a gente não é capaz de servir a Deus. Não, sim, claro que mas é claro assim, ó, não na é. natureza da gente, mas por exemplo, se a gente for pensar assim, alguém que tem um talento, por exemplo, da fala, ele pode usar esse talento para argumentar a palavra de Deus e para trazer pessoas para Jesus. E como ele pode usar essa vocação que ele tem, né, essa fala dele, para persuadir pessoas e às vezes extorquir para o mal. Né? Então, assim, da mesma forma que você pode usar um dom para o bem, você pode usar ele para o mal. Né? Por exemplo, o que o Pedro falou do instrumento: alguém pode vir aqui e ministrar louvor de uma forma
ser igual. Ou alguém que poderia estar aqui, vai estar fazendo o quê? Vai estar cantando músicas do mundo e servindo ao mundo. Então assim, a gente canta uma música que diz, meus dons e talentos, é para te servir. Então assim, é dedicar a nossa vida para Jesus. A gente tem que entender o que é servir a Deus. Às vezes a gente não interpreta o que é servir a Deus. A Bíblia fala, Jesus falou assim, quando você vê um sentindo frio, não dá para ele uma roupa, você está fazendo para ele. Aquele que está preso e não visitou, o que ele fala? Ele fala que está fazendo para ele. Não é isso que Jesus falou? Você, mas quando? Ele falou assim, tive frio, não me cobriu. Tive fome, não deu de comer. Você entendeu? Aí fala, mas quando você vê alguém nessa situação e não fizesse, ele não está fazendo para mim. Então quer dizer, servir a Deus, servir o próximo. O dom é para servir o próximo. Então é um dom natural, porque a gente tem ele. A gente nasceu com ele. E a gente pode servir a Deus com ele. Quando você dá, vou te dar um exemplo, a gente pode servir. Tem gente com talento cantando música pornográfica. É talento. Sabe cantar, sabe tocar, sabe melhor que quando é na igreja. Mas está servindo quem? Servindo o mundo. Não está servindo a Deus e as pessoas, né? Vamos à parábola do bom samaritano. O que Jesus veio trazer? Que existia um homem que foi assaltado, que estava à beira do caminho ferido, e ele narra que os escribas desceram. Então os escribas e os doutores da lei passaram por isso, eles estavam descendo de Jerusalém, eles estavam descendo do templo. Então eles estavam em oração, eles estavam em comunhão com Deus. Porém, a hora que Deus exigiu alguma coisa deles, vamos dizer assim, eles fugiram, eles tiveram medo. E aquele homem lá, o bom samaritano que passou, que viu e cuidou. Outro que a gente pode dizer, as riquezas, né? Existe uma maneira de a gente usar o dinheiro para o mal, e dedicar esse dinheiro para servir o mal. Mas tem pessoas que são abençoadas por Deus, que abençoam. Eles recebem de Deus mandado, recebem de Deus riqueza, mas eles não servem a riqueza. Eles usam dessa riqueza para servir a Deus. Eles fazem caridade, eles por exemplo, dar casas, enfim, vai fazer uma forma, né, de fazer com que a riqueza que ele tem, a forma que Deus abençoe ele possa abençoar outras pessoas. Então, assim, é algo que tudo isso é possível para nós fazermos. Mas quando Jesus conta a palavra do bom samaritano, é para puxar a orelha lá dos fariseus. É para puxar a nossa orelha mesmo. Não quer dizer, assim, eu não estou discordando do Pedro, não, mas eu não tenho o mesmo pensamento do Pedro, não. Por exemplo, a obra sem a fé é inválida. O sujeito lá no mundo, vamos supor assim, ele pode ter um coração melhor, dar a roupa assim, exemplo assim, para quem está no coisa tal. Mas se ele realmente não entregar a vida para Jesus, ele não está servindo a Deus, ele está servindo a carne, a vontade da carne dele. Porque isso aí Não, mas assim, Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava servindo o povo. Ele foi chamado de servo, ele estava fazendo a vontade de Deus sem querer, mas ele estava fazendo. Nem ele foi chamado de servo. É um ponto polêmico, mas o que o autor está trazendo aqui é que nós conseguimos servir a Deus com esses dons naturais. Só que ele traz que tudo isso é aceitável diante de Deus. Mas quem não tem esse dom natural tem que fazer o quê? Pedir aquele dom que é sobrenatural. Agora o que o Leandro está falando, eu estou entendendo onde ele quer chegar. Quer chegar assim, pode uma pessoa servir o próximo e ele perder a sua salvação. Porque a salvação ela é diferente. Não vem da obra. Não vem da obra. Aí quando para ele não está fazendo para Deus, né? Justamente. Ele pode até estar fazendo, servindo o próximo, porque Deus não vai voltar para a palavra dele. Ele vai estar servindo. É a mesma coisa que fizeram a pergunta uma vez na igreja. E aquela pessoa que não serve a Deus e dá dízimo?
ele vai ser próspero financeiramente? Sim ou não? Financeiramente. Pode Ele vai ser ser que próspero? Sim ou não? Pode ser que sim. Por que sim? Porque é uma promessa. Como que Deus vai voltar com a promessa? Só que a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Saber separar mas a gente tá salvação, saber separar a salvação de uma, é uma coisa da vida. Vamos falar do Espírito. O Espírito ele faz obras, porque ele fala que sem a obra não há salvação. Não há, sem a caridade, sem o amor, não há salvação. Não é isso? Eles fazem obra talvez até mais que muita gente da igreja. Só que salvação é diferente. Salvação é separado e servir. a salvação não está ligada com você dar o dízimo, você fazer o bem, você fazer a caridade. E Jesus falou, está ligado em Jesus Cristo. Jesus falou que tem muita gente que fala no meu nome, ora no meu nome, se fosse no meu nome. Isso aí é espiritual. O que ele falou assim? Muitos vão chegar naquele dia e vai falar assim: ó, não vos conheço. Irmão, para a gente continuar o próximo parágrafo. Diz assim, você diz que não tem dons naturais, então ganhe dons sobrenaturais. O Espírito Santo é prometido a todo crente para que ele possa obter esses dons, que qualificam para servir, para o serviço particular, para o qual Deus o chamou. O Espírito Santo distribuiu o que deseja a cada um. Podemos ter o poder de Deus se buscarmos somente em oração, em toda e qualquer área de serviço para a qual Deus nos chama. O que ele diz aí é justamente isso, que Deus nos chamou numa área, então sirva naquela área. E é possível, por exemplo, dentro de um pouquinho, só esse exemplo para a gente seguir, quando uma pessoa ela tem ali um talento, para tocar um certo instrumento, ela pode ir ali tocar o seu instrumento, louvar a Deus, a igreja louvar a Deus. Mas é diferente se ela estiver fazendo aquilo ali com um dom que Deus está dando, porque ela vai ministrar de uma forma com que vai levar a igreja à adoração, e não só estar ali cantando um cântico, e sim levando a igreja à adoração. O próximo livro diz assim: você é mãe ou pai? Deseja o poder de Deus para criar seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Aí, irmãos, os próximos parágrafos aí, parágrafo 20, 21, vai tratar justamente da criação de filhos. Eu até cito uma história aqui de uma mulher que ora pelo seu filho, mas não tinha falado realmente com Deus sobre isso. E, irmãos, hoje é comum a gente terceirizar a criação dos nossos filhos. A gente trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, aí leva o filho para a escola. E para a escola para ele aprender a ler, para ele estudar. Saber que lá em Israel, no começo, as mães é que ensinavam os filhos a ler, para que eles pudessem entender os mandamentos e servir a Deus. E depois o pai é que ia instruir o homem, ali a cuidar, ao seu trabalho, para ter o seu sustento, e a mãe instruir a menina a ser dona de casa, e fazer todos a fazer comida, cuidar dos filhos. E isso hoje nós terceirizamos. A mãe hoje não ensina o filho a ler. Se quiser aprender, leva o filho lá para a escola. E outra coisa que a gente faz é que a mãe é que tinha esse dever de estar ensinando o filho a seguir o caminho do Senhor. Ela que instruía ali, ensinava a ler para justamente entender os mandamentos de Deus e tudo mais. E depois, aprendendo a ler, o pai ajudando nessa instrução e guiar a criança no caminho do Senhor. Só que hoje, irmãos, nós não fazemos isso. São poucos os momentos que nós passamos com os nossos filhos, e o Walter vem tratar justamente disso. Nós passamos com os nossos filhos ensinando a palavra para eles.
ah não, eu já levo ele na escola dominical, eu já levo ele no culto à noite, ele já recebe uma instrução que não, essa instrução é nós que temos que dar aos nossos filhos. E o autor aqui, ele enfatiza isso de uma forma muito grande. E se a gente vai pular aqui, vamos para o quarto parágrafo aí, onde que ele vai falar vai contar uma história, o quarto parágrafo da página 20, onde ele vai contar uma história que ele tem um diálogo com uma mulher, enquanto ele pastoreava uma igreja. Diz assim, em meu primeiro pastorado, tive como membro de minha igreja uma excelente mulher cristã. Ela tinha um menino de 6 anos, que era uma das crianças mais incorrigíveis que já conheci em minha vida. Era o terror da comunidade, era um garoto mais difícil, e eu acho que já conheci. Era o garoto mais difícil, acho que já conheci. Certo domingo, no final do culto matinal, sua mãe veio até mim e disse: você conhece meu filho? Sim, respondi, eu conheço. Todos na cidade conheci. Então ela disse: você sabe que ele não é um menino muito bom? Sim, respondi. Sei que ele não é um menino muito bom. De fato, essa era uma maneira decididamente discreta de colocar as coisas. Na verdade, ele era terror do pai. Então, essa mãe de coração pesado perguntou: o que posso fazer? Eu respondi: você já tentou oração? Bem, ela disse: é claro que oro. Eu disse: não é isso que quero dizer. Você já pediu a Deus especificamente para regenerar o seu filho e esperou que ele fizesse isso? Acho que nunca fui tão específico assim. Bem, eu disse: você deve ir direto para a sua casa e ser específico assim. Ela dirigiu a sua casa e foi específica. E acho que a partir daquele mesmo dia, certamente, daquela semana, aquele menino foi transformado e cresceu se tornando um belo jovem. E nós somos nas nossas orações específicos com Deus. Aqui ele traz a questão de um filho rebelde, mas às vezes ele tem uma dificuldade com o nosso filho e a gente não coloca especificamente diante de Deus a nossa dificuldade. E ele diz aqui algo que é interessante, que ele diz assim: você já pediu a Deus especificamente para regenerar o seu filho e esperou que ele fizesse isso? Você tem essa esperança, você crê que Deus pode mudar? Você crê que Deus pode fazer um milagre? Então, irmãos, e isso é específico aqui para o filho, mas nós podemos colocar isso diante de Deus de qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja específico com Deus, saber falar assim: Deus, eu quero isso dessa forma, e pedir, esperar, crer que vai acontecer, seja financeiramente, seja com o vizinho, seja, enfim, o quanto nós temos sido específicos com Deus na nossa oração. E página 22 aqui, irmãos, você é um professor de escola dominical, ou você faz parte do Ministério do Louvor, ou você faz parte do Ministério de Jovens, ou você ainda não se achou dentro da extensão do corpo de Cristo, de que maneira de servir. Mas o autor aqui ele vem trazer o quanto nós temos orado pelo nosso ministério. Ele trata especificamente da escola dominical e até traz uma história aqui, falando com que houve uma conversão diante de uma palestra que ele fez, e que depois dessa palestra, uma senhora chegou até ele e falou para ele: olha, eu tenho orado
para que ameaçava, né, se convertesse. Né? E no momento ali da palestra, depois de ter explanado toda a mensagem, ele faz um apelo, né, chamando, né, aqueles que quisessem receber Jesus, quisessem confessar Jesus, para vir à frente confessar Jesus. E nesse momento, levanta-se toda a sala daquela mulher que estava orando para a conversão dos seus alunos. E eles entregam a sua vida para Jesus. Ele dizendo, enfatizando que ela foi específica em trazer isso diante de Deus. Olha, converta, né? Traga esses corações para o Senhor. E depois dessa pregação, houve Deus, né, atendendo, né, ao pedido do Senhor. E vamos para a gente encerrar. Nós vamos para o último parágrafo, irmãos, que tem uma frase, o último parágrafo aqui do capítulo, que está na página 23 aí, diz assim, ó, você está em um trabalho público, talvez como pregador ou orador de culto. Deseja ter poder nesse trabalho? Peça por isso. Se passássemos mais noites diante de Deus, prostrados em oração, haveria mais dias de poder quando encarássemos o nosso culto, ou quando encarássemos o nosso ministério. Então, se nós passarmos mais noites diante de Deus, prostrados em oração, haveria mais dias de poder no nosso ministério. Então, nós temos aqui, cada um o seu chamado. Nós cremos que nós não fomos chamados a ficar sentados, assistindo de culto em culto. Nós temos uma missão e Deus nos chama a ela, a cada dia. E se nós nos dedicarmos à oração para o nosso ministério, é possível que nós venhamos a viver dias de poder, e não pelo nosso agir, e sim pelo agir de Deus, que nós vamos clamar por intermédio da oração. Amém, irmãos? Amém. Quem quer comentar, complementar? Amém, irmãos? Amém. Vamos Fátima? Nós vamos orar então, irmãos. Vamos nessa história do nosso.